Olá, pessoal! Na aula de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, nós vamos estudar a aula 3, a parte da introdução. Você sabe o que é uma introdução? Vem comigo aqui aprender. A introdução é uma parte que aparece logo no começo de algum estudo. É aonde a gente vê que há uma apresentação, de uma forma resumida, do tema, do assunto que a gente vai estudar. Assim, fica mais fácil a nossa compreensão quando formos estudar de forma mais aprofundada. Deu para entender o que é uma introdução? Então, vamos continuar os nossos estudos da agora para frente. Qual a finalidade da obra O Evangelho segundo o Espiritismo? Allan Kardec fala para nós que nos principais 4 evangelhos que tem na Bíblia, existem 5 pontos em comuns entre eles. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres que foram realizados. O terceiro, as predições, que são as previsões do futuro que Jesus já fazia. A quarta parte, que é as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, ou seja, dos ritos e tudo mais que tinha lá. E o ensino moral. Esse é a parte mais importante, porque não muda, ele é sempre o mesmo, invariavelmente. E é ele que vai ser a base para a organização do Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec. Qual a finalidade da obra Evangelho segundo o Espiritismo? Para os seres humanos em particular, constitui esse código divino uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, aí acima de tudo, o infalível roteiro para a felicidade vindoura. É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. Essa parte constitui o objeto exclusivo dessa obra. Essa obra é para uso de todos. Dela, qualquer um pode obter os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer as pessoas e exortá-las à prática do Evangelho. Como o Evangelho segundo o Espiritismo, então, foi produzido? Bom, a gente sabe que Kardec ele era muito inteligente, disciplinado e estudioso. Daí porque teve essa grande missão. Ele estudou no Instituto Pestalozzi e, quando adulto, tornou-se professor, dedicado, estudioso, chegando mesmo a produzir vários livros científicos na época. Quando convidado para estudar sobre o efeito das mesas girantes, logo ele se interessou e começou então a analisar, questionar os fatos, investigando, até que chegou à conclusão de que por trás deles existia sim uma causa inteligente, que eram os espíritos. Então, junto com médiuns sérios, ele conseguiu organizar as lições, as orientações passadas pelos espíritos e assim formular o evangelho. Mas além disso, ele usou critérios para essa organização. O primeiro deles foi a razão. Para isso, ele estudou muito. Junto com o estudo, realizou várias análises dos documentos, questionava-se constantemente aquilo que recebia e investigava se realmente passava pelo critério da verdade. Além desse critério, Kardec usou outro, que é a concordância no ensino dos espíritos. Para isso, ele recebia de diferentes médiuns que psicografavam as mensagens dos espíritos. Essas mensagens, elas eram registradas e encaminhadas a Allan Kardec. Essas mensagens vinham de lugares diferentes do mundo. Com isso, ele recebia, comparava e, mesmo sendo mensagens diferentes, sempre as lições morais eram idênticas. Isso é o princípio da concordância. E de onde vem a autoridade da doutrina espírita? Bom, essa autoridade, primeiro, ela é com base no princípio da concordância, que diz que diferentes pessoas, os médiuns, de forma espontânea e em diferentes lugares e por manifestação de espíritos diversos, espíritos esses que passavam os ensinos para nós, que não vinha de uma única pessoa e que eram sempre passadas sob o crivo do critério da verdade, esses sim
era a universalidade da comunicação dos espíritos por toda parte, por ordem de Deus, a base da autoridade da doutrina espírita. A autoridade da doutrina espírita também nos diz que é a fonte da doutrina, ela é inesgotável, porque ela vem dos espíritos. Ela nos diz que não pertence a nenhum culto particular, que não possui nacionalidade alguma e não é imposto por nenhuma classe social. Além disso, qualquer um pode receber instruções dos seus parentes e amigos de além-túmulo. Uma outra parte também que está no Evangelho, na parte da introdução, são as palavras da época de Jesus que referente a alguns grupos de pessoas que existiam na época. Por exemplo, os escribas eram pessoas, doutores que ensinavam a lei de Moisés. Faziam caso comum com os fariseus, com os quais partilhavam os princípios e antipatia contra os inovadores, e por isso Jesus os reúne na mesma reprovação. Os fariseus, que tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, acreditavam, pelo menos, faziam profissão de crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade apenas na ressurreição dos mortos. Jesus dedicou-se durante toda a missão a desmascarar-lhes a hipocrisia. Já os nazarenos, assim como Jesus, perseveravam em conservar a pureza e dedicavam à castidade, à abstinência de bebidas alcoólicas e à conservação dos seus cabelos. Eram, assim, ritos deles. Tinham também os portageiros, eram os fiscais de baixo escalão encarregados principalmente da cobrança das taxas de entrada nas cidades. Recebiam o mesmo desprezo pendente sobre os publicanos em geral. Os terapeutas, servidores de Deus ou curadores, pertenciam a uma seita judaica contemporânea do Cristo e estabelecida principalmente em Alexandria, no Egito. Eles tinham uma relação com os essênios, cujos princípios professavam, como os dos últimos, a prática de várias virtudes. Os publicanos eram chamados assim na Roma antiga os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos de recolher os impostos e rendas de toda a natureza, fosse em Roma ou em outras partes do império. As sinagogas, que eram os prédios, os edifícios onde os judeus se reuniam nos sábados para fazer as preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas, dos doutores da lei, onde Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados. Tinham também os saduceus, a seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C. Não criam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons ou nos maus. Entretanto, acreditavam em Deus, mas nada esperavam após a morte. Assim, a satisfação dos sentidos físicos eram para eles o objetivo essencial da vida. E os samaritanos, que estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, admitiam somente o Pentateuco contendo a lei de Moisés e rejeitavam todos os livros anexados posteriormente a ele. Aos olhos de Jesus, ortodoxos eram heréticos e exatamente por isso desprezados, abominados e perseguidos. Eles eram os protestantes daquele tempo. Além disso, na introdução do Evangelho, Kardec vem nos falar que Jesus mandou vários espíritos superiores também para nos trazer as boas novas do pensamento cristão e do espiritismo, como Sócrates e Platão, no ano mais ou menos 400, entre 400 a.C. Sócrates não escreveu nada, mas ensinou às crianças e jovens o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando assim as sementes da solidariedade. Ele proclamou como verdades fundamentais a unidade de Deus, a crença na vida futura e a imortalidade da alma. Sócrates, no entanto, morreu vítima do fanatismo das pessoas por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e ter combatido os preconceitos religiosos. Já Platão foi aluno de Sócrates, quem registrou as ideias dele e depois passou a ser mestre de outros aprendizes. Os dois sempre colocaram em alta algumas ideias de que compartilhavam. A primeira delas era que todos nós temos uma alma que veio de um mundo, o mundo espiritual.
Isso também se encontra no Evangelho. Uma outra ideia que eles difundiam é que todos nós temos um gênio. Na verdade, eles davam o nome de gênio ao anjo guardião ou ao mentor espiritual que nós temos. E uma outra ideia também que ele propagava é que todos devemos perdoar sempre, nunca retribuindo o mal com o mal. Bom, agora nós vamos aqui a algumas partes. Vamos verificar se vocês entenderam bem. A coluna da direita se refere a algumas orientações. Eu gostaria que vocês agora pensassem como relacionar a coluna da direita com as imagens da esquerda. Vou dar um tempinho para que vocês tentem relacionar elas. Vamos lá verificar? O ensino moral corresponde à base do Evangelho do Espiritismo. Também ele é um infalível roteiro para a felicidade vindoura de todos nós. Ele também vem esclarecer as pessoas e exortá-las, incentivá-las à prática do Evangelho. Já a autoridade da doutrina espírita corresponde à universalidade da comunicação dos espíritos, lembra? Bom, continuando. Novamente, relacione a coluna da direita com as imagens constando do lado esquerdo. Vou dar um tempinho para vocês, hein? E aí, conseguiram? Olha lá, o codificador da doutrina dos espíritos foi Allan Kardec. Já os critérios utilizados por Kardec para a organização do Evangelho segundo o Espiritismo eram a parte da razão e o princípio da concordância. Acertaram? Então vamos também para o próximo. Relacione novamente a coluna da direita com as imagens da esquerda. Vou dar um tempinho, hein? E aí, conseguiram? Vamos lá, ver se vocês conseguiram acertar? Bom, quem eram os precursores das ideias cristãs do Espiritismo, que falavam sobre a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura? Sócrates e Platão. E quem eram os escribas, os essênios, fariseus, nazarenos, portageiros? Eram o grupo de pessoas da época de Jesus. Agora vamos aqui. Hoje você viu que o Evangelho segundo o Espiritismo é um código divino, uma regra de conduta para orientar as pessoas nas suas relações sociais baseadas na justiça divina, um roteiro infalível para a felicidade futura, e vem esclarecer as pessoas e incentivá-las à prática do Evangelho. Com base nisso, agora vou propor a vocês uma reflexão. Pense um pouco e responda. Como eu posso auxiliar mais a minha família e outras pessoas do mundo, mesmo estando em casa? Pense um pouquinho sobre isso, reflita. E fica a dica, a máxima, as lições do Cristo. Amai o próximo como a vós mesmos, e fora da caridade não há salvação. Até a próxima, pessoal!